Bom dia, lindeza, tudo bem? Hoje, 5 de novembro de 2025, quarta-feira, dia de Mercúrio, que transita por Sagitário, né? E, segundo a linguagem astrológica, dizemos que Mercúrio está debilitado quando ele passa por Sagitário. O que significa isso, né? Quando a gente viaja para um país distante, principalmente que tem uma língua diferente daquela que a gente usa, a gente sente, né, uma certa limitação, né? Os nossos recursos estão limitados, não têm condições de atuar como se estivéssemos no nosso próprio país, né? E com isso a gente pode extrapolar, né? Então, é somente uma linguagem, é somente uma simbologia para que você possa entender o que significa Mercúrio debilitado em Sagitário, tá? Significa que os recursos de comunicação, de uma certa forma, eles estão limitados. E a gente pode, por causa disso, extrapolar, principalmente porque Sagitário expande tudo, né? Mas hoje também é dia de lua cheia. O que é uma lua cheia? A lua cheia é uma oposição entre o Sol, que no momento está passando pelo signo de Escorpião, um signo de elemento água, de intuição, de emoção, de amor, e a Lua, que está passando pelo signo de Touro, um signo do elemento terra, tá? Nos traz praticidade, determinação, e nós dizemos que a Lua está forte, está dignificada quando ela passa pelo signo de Touro, tá? E na hora da Lua cheia, que ocorre às 10h19, o Sol estava passando pela 10ª casa, segundo o fuso horário de Brasília, tá? Que representa o ápice das situações, social, atividades administrativas, atividades governamentais. E a Lua estava passando pelo fundo do céu, que representa as raízes, as nossas próprias raízes, os nossos ancestrais, as raízes de determinada circunstância, que é a 4ª casa, tá? Nessa hora o ascendente estava apontando para Capricórnio. Você já viu uma cabra montanhesa subindo a montanha? Precisa de muita perícia, precisa de persistência. Ela não tem medo em subir aquelas montanhas totalmente 0 grau de inclinação, vamos dizer assim. Ela sobe até chegar no alto da montanha, né? Então, é essa persistência de uma cabra montanhesa que representa a energia do signo de Capricórnio. Isso não significa que todos os capricornianos utilizam essa energia, tá bom? Estamos falando do signo e não de pessoas. Porque quando a gente fala de uma pessoa, nós precisamos ver o mapa dela por completo, não é só um signo, não é só o signo solar, porque ela pode ou não manifestar as energias do signo solar. E Mercúrio, nessa hora, estava passando pela 11ª casa, que é uma casa do Congresso, que é uma casa de grupos, uma casa de comunidade, de projetos, de partidos políticos. Então, será que o nosso Congresso, será que os nossos partidos estão falando demais? Eu não sei, não falei nada, tá? Cala-te boca. Se eu colocar essa configuração na árvore da vida, né, que é um gráfico de apoio, de conexão, nós vamos perceber que essa lua cheia, ela tá aqui, ó, tá? E no pilar central
dessa árvore, indicando que é muito importante a gente estar no aqui e agora e ouvir o nosso coração, tá bom? Esse centro de força, esse centro de consciência é chamado de Tiferet, a beleza, né? E nos pede para buscar o equilíbrio, a alegria na vida, tá? Mercúrio, por sua vez, ele vai estar passando por aqui, ó, tá? Que é o pilar da severidade, lado esquerdo da árvore da vida. E é uma casa de comunicação, é a própria casa de Mercúrio, tá? E que nos traz a consciência da severidade, da coragem e da forma aos nossos pensamentos. Esse centro de força é chamado de Rod, o esplendor, que é um centro de força de determinação, de comunicação e iniciativa. O caminho que une a lua cheia a Mercúrio é o caminho do diabo, é o caminho da ambição, né? Lembrando que o ascendente está em Capricórnio, que também é um símbolo de ambição. Então, nós precisamos olhar para a nossa ambição, verificar a intensidade dessa ambição, procurar o equilíbrio, porque a ambição demais prejudica a nossa vida. E procurar perceber, eu estou presa a quê ou em quê, né? E perceber que prisão nenhuma é boa, prisão nenhuma é boa. Que a gente precisa, de uma certa forma, fluir no rio da nossa vida. Né? E hoje nós temos o quê? Um africano, muçulmano, ganhando as eleições na cidade de Nova York. Tá bom ou você quer mais? Bom, se você quer mais, pega toda essa simbologia dessa configuração astrológica e faça uma correlação com a sua vida. Essa simbologia lhe indica o quê? Não se preocupe, eu não entendo, tal, que não sei o que lá, né? Não se preocupe, apenas ouça com o coração, ouça com o terceiro ouvido e procure perceber a mensagem que toda essa narrativa lhe oferece, tá? E acredite, porque o significado saiu da sua própria alma, então ela é verdadeira. Beijo, até mais, um ótimo final de ciclo para todas nós. Ciclo da alunação de Libra. Beijo!